Boa tarde. Fazemos parte do grupo 2 e vamos apresentar hoje um seminário sobre cloro, da toxicidade à importância para a vida. Bom, vou começar dando algumas informações sobre o cloro, suas utilidades e como nós temos a sua obtenção. O cloro é um elemento da família 7A, série dos halogênios, e possui um número atômico igual a 17 e 35,45 unidades de massa atômica. É um não metal muito reativo e por suas diversas combinações moleculares tem uma vasta utilidade industrial. Esse elemento está sempre presente em alvejantes domésticos, é usado no clareamento da celulose para a produção de papel branco e além de ter sido utilizado como arma química durante a Primeira Guerra Mundial, por ser um agente sufocante. Vale destacar ainda que 95% do cloro utilizado comercialmente é obtido de águas salinas por meio de diferentes tipos. E esses tipos eu vou explicar agora. O primeiro método a ser explicado também foi o primeiro método utilizado para produzir cloro em escala industrial. É a eletrólise com célula de amalgama de mercúrio. Nesse processo ocorrem perdas de mercúrio, gerando problemas ambientais. Nas 2 últimas décadas do século XX, o processo foi melhorado, embora ainda ocorra a perda de 1,3 gramas de mercúrio por tonelada de cloro produzido. Devido a esses problemas ambientais, esse processo está sendo substituído pela eletrólise de célula de membrana ou pela eletrólise com célula de diafragma. Mas como funciona esse método? Esse método é empregado um cátodo de mercúrio e um anodo de titânio recoberto de platina ou óxido de platina. O cátodo é depositado no fundo de uma célula de eletrólise e o anodo sobre esse, a pouca distância. A célula é preenchida com cloreto de sódio e, com uma diferença de potencial adequada, se processa a eletrólise. A seguir, se procede à decomposição da amalgama formada para recuperar o mercúrio. E desta forma, o mercúrio é reutilizado como subproduto e forma-se a soda cáustica, NaOH, pela combinação da hidroxila, OH e Na, formado nos 2 eletrodos. Então, vale destacar que, para a obtenção do cloro, nós temos a produção do subproduto soda cáustica. Agora irei explicar o método de reação cloro-alcali utilizando uma célula de diafragma. Esse método é utilizado principalmente no Canadá e nos Estados Unidos. Utiliza-se um cátodo perfurado de aço ou ferro e um anodo de titânio recoberto de platina ou óxido de platina, igual no método passado. Porém, nós utilizamos um diafragma poroso de fibras de asbesto misturado com outras fibras, como por exemplo o politetrafluotireno. Esse diafragma separa o anodo do cátodo, evitando a recombinação dos gases formados. O sistema é alimentado continuamente com salmoura, que circula desde o anodo até o cátodo, passando pelo diafragma e não deixando se recombinar. Na dissolução permanece uma mistura de soda cáustica e NaCl. O NaCl é reutilizado e a soda cáustica vira interesse comercial. Agora irei explicar o método de reação cloro-alcalil com a célula de membrana, que é o método mais recente. Esse método é o que se pretende implantar para toda a produção de cloro. Estima-se uma produção mundial de aproximadamente 30% desse elemento, e esse método é muito similar ao método que se emprega na célula de diafragma. A única diferença é que o diafragma é substituído por uma membrana sintética seletiva, que deixa passar os íons de Na, porém não permite a passagem dos íons OH- e Cl-. Sendo assim, a soda cáustica obtida é mais pura e mais concentrada que o obtido pela célula de diafragma. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades periódicas do cloro e a configuração eletrônica do cloro. Em relação às propriedades periódicas, dividimos em 4 partes: o raio atômico, a eletronegatividade, a energia de ionização e a afinidade eletrônica. O raio atômico ele indica a distância entre o núcleo de um átomo e a sua camada mais externa, que é conhecida como conhecida como camada de valência. Essa propriedade periódica é uma das mais importantes da tabela periódica. Nela é possível compreender o número do raio atômico em relação às famílias e os períodos, ou seja, na forma como os elementos estão dispostos na tabela. Ela geralmente é medida em picômetros.
O raio atômico do cloro é de 175 pm, ou 175 picômetros. Já a eletronegatividade é uma propriedade periódica que indica a tendência do átomo para atrair elétrons. A eletronegatividade do cloro é uma das maiores, estando atrás apenas do flúor, oxigênio e nitrogênio. O valor de eletronegatividade do cloro é de 3. Já a energia de ionização é definida como: quanto maior for o número atômico, menor será a energia de ionização, porque os elétrons estarão mais afastados do núcleo e a força de atração entre eles será menor. A energia de ionização do cloro é de 1.251 kJ por mol. Agora, para finalizar essa parte, eu vou falar um pouco da afinidade eletrônica, também conhecida como eletroafinidade, que é uma propriedade periódica, pois corresponde ao número atômico dos elementos e apresenta uma ordem de crescimento nos períodos e grupos da tabela periódica, relacionada com a quantidade de energia liberada por um átomo ao receber um elétron, ou um ânion ao perdê-lo, perder o elétron. E ela é definida como o índice numérico em energia dividido pela quantidade de matéria, que representa a energia mínima gasta por uma fonte externa para que um elétron seja retirada ou de um ânion no estado gasoso, ou energia liberada por um átomo gasoso não excitado ao recebê-lo. A afinidade eletrônica do cloro é de 349 kJ por mol. Agora, falando um pouquinho da configuração eletrônica do cloro, dividimos em 3 partes: a distribuição eletrônica, uma parte relacionada aos orbitais e a regra de Rand. Em relação à distribuição eletrônica, fazendo a distribuição eletrônica do cloro pelo diagrama de Linus-Pauling, obtém-se a seguinte distribuição: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. A camada de valência do cloro é o 3s2, 3p5, porque é a última camada. E ele tem 7 elétrons na última camada, ou seja, é um elemento pertencente à família dos halogênios e é definido como Cl-, ou seja, ele recebe um elétron. O cloro ele pode ser encontrado livre na natureza, em estado gasoso, com formação molecular biatômica, ou seja, 2 átomos de cloro conectados por ligação covalente simples. Agora, falando de orbitais, como o orbital pode conter no máximo 2 elétrons, portanto, a parte 1s do cloro pode abranger no máximo 2 elétrons, que seria 1s2. Já para o nível de energia 2, existem 2 subníveis, 2s e 2p. 2s só possui um orbital e, portanto, pode conter no máximo 2 elétrons. Já o 2p possui 3 orbitais, então ele pode conter no máximo 6 elétrons, porque seria 3 vezes 2. Já para o nível de energia 3, existem 3 subníveis: o subnível 3s, o 3p e o 3d. Porém, no cloro, utilizaremos somente dois subníveis, o 3s e o 3p. O 3s tem um orbital, então ele pode no máximo conter 2 elétrons. Já o 3p tem 3 orbitais, então ele pode conter no máximo 6 elétrons. Agora, falando um pouquinho da regra de Rand. A regra de Rand refere-se ao preenchimento dos orbitais, que determina que cada orbital deve ser preenchido inicialmente com um elétron, todos no mesmo sentido. Depois que cada orbital tiver um elétron, deve-se voltar ao primeiro orbital e continuar o preenchimento de cada um deles com o segundo elétron, no sentido contrário. Bom, vou falar um pouco sobre as ligações químicas do cloro. O átomo de cloro é um halogênio, portanto ele possui 7 elétrons na última camada de valência. E é um átomo com capacidade dupla de ligação, podendo realizar tanto a ligação iônica como a ligação covalente. Ele também possui a capacidade de realizar hipervalência, na qual o átomo demanda mais do que 8 elétrons para ficar estável. Bom, a ligação iônica, como já sabemos, é um método de transferência de elétrons, em que é necessário que um átomo doe um elétron para que um outro átomo possa receber esse elétron. Bom, a ligação iônica mais conhecida e mais utilizada no nosso dia a dia é o cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha, de fórmula NaCl. Essa reação ela ocorre porque o átomo de sódio ele precisa doar um elétron
e o átomo de cloro ele quer receber esse elétron. Então aí eles conseguem realizar essa ligação. Bom, uma outra ligação iônica que o cloro realiza é o cloreto de magnésio, de fórmula MgCl2. Ele é usado na culinária para a preparação de tofu a partir do leite de soja, utilizado na medicina com fins terapêuticos e é utilizado na indústria como anticongelante. Nesse caso, o Mg é uma molécula que precisa doar dois elétrons. Então, vai ser necessário que a gente tenha dois átomos de cloro para poder receber esses elétrons e realizar essa reação. Mais um exemplo aqui de ligação iônica que o cloro realiza é o cloreto de cálcio. Ele é utilizado como salmoura para máquinas de refrigeração, controle de pó e gelo nas estradas e usado para fabricação de queijo e cimento. Bom, o cloreto de cálcio, ele tem a mesma condição do cloreto de magnésio, em que o cálcio ele precisa doar dois elétrons, então foi utilizado dois átomos de cloro para realizar a reação. Bom, a ligação covalente é o método de compartilhamento de elétrons. Essa ligação é dada por um meio em que o par de elétrons passa a pertencer aos dois átomos. Um exemplo da ligação covalente que o cloro realiza é o próprio gás cloro, que é um gás totalmente tóxico que causa morte por asfixia em pouco tempo. Como podemos ver, os dois átomos de cloro estão compartilhando um elétron, ficando assim com 8 elétrons cada átomo de cloro. Um outro exemplo aqui de ligação covalente realizado pelo cloro é o hipoclorito de sódio, que na verdade é uma molécula formada por uma ligação iônica e uma ligação covalente. O átomo de sódio ele liga com o oxigênio e o cloro por meio de uma ligação iônica, enquanto que o cloro se liga ao oxigênio por meio de uma ligação covalente. O hipoclorito de sódio ele é mais conhecido como água sanitária, é utilizado como desinfetante e agente alvejante. Uma outra ligação covalente que o cloro realiza é o cloroformo, que é um anestésico externo, sendo muito tóxico se ingerido ou se os seus vapores foram aspirados. E o seu uso mais importante é a mistura com o fluoreto de hidrogênio, produzindo o CFC22, que é um precursor para a produção do Teflon. Aí, como podemos ver, o átomo de carbono central ele está realizando uma ligação simples com cada um dos outros átomos por meio do compartilhamento de elétrons. Bom, chegamos ao caso de hipervalência do cloro e a molécula que eu estou apresentando aqui é o trifluoreto de cloro, que é o ClF3. Ela é uma molécula em que o átomo de cloro precisa ter 10 elétrons para satisfazer a sua condição. Ela é utilizada como um componente em combustíveis de foguetes, é usada para a limpeza industrial e para o processamento de combustível nuclear. Também temos cloro na presença de complexos de coordenação, em ácido de Lewis, que são todas as espécies químicas capazes de receber um par de elétrons. Nós temos o ácido clorídrico. Existe uma grande diferença de eletronegatividade entre o elemento hidrogênio e o cloro. Então, o hidrogênio passa a precisar de um par de elétrons, porque o cloro atrai os elementos da ligação para si. Também temos o cloreto de alumínio. O alumínio é um átomo que representa 3 elétrons na camada de valência e são atraídos para os átomos do cloro, pelo mesmo motivo, por ser muito eletronegativo. Então, o átomo de alumínio fica deficiente em elétrons. Temos bases de Lewis, que são os ligantes em complexos de coordenação. Toda espécie capaz de doar um par de elétrons. É bem comum encontrar ânion cloreto, que é o Cl-. O átomo apresenta 7 elétrons na camada de valência e recebe a carga negativa por receber um elétron a mais da quebra de ligação com outro átomo. Assim, ele
está com um número de elétrons maior na sua camada de valência. E também temos a presença de cloro em moléculas que são chamadas de sais duplos. Mas o que difere uma da outra? A diferença-chave entre o sal duplo e o composto de coordenação é que um sal duplo contém sais com estruturas cristalinas diferentes, enquanto um composto de coordenação contém um íon metálico central cercado por moléculas ou íons conhecidos como ligandes. Um exemplo foi o ânion cloreto. Enfim, um sal duplo é uma mistura de duas formas de compostos de sal e tem algumas coisas que são legais para ressaltar nisso. Os sais duplos, quando dissolvidos em água, são dissociados em espécies iônicas. O composto de coordenação são compostos solúveis e não são separados em espécies iônicas. E igualdades, o sal duplo e o composto de coordenação são compostos complexos e o sal duplo e o composto de coordenação contêm muitos íons, pode ser ânions ou cátions. E exemplos de sais duplos com cloro: fluoreto cloreto de cálcio, cloreto brometo de cálcio, cloreto nitrato de magnésio e carnalita. E a gente usa a distribuição eletrônica, quantidade de elétrons em cada molécula, em cada elemento, para saber qual é o comprimento de onda que a molécula vai conseguir absorver. Por exemplo, no cloro, a gente tem a diferença de energia do último orbital molecular preenchido até o primeiro orbital molecular não preenchido. Essa diferença de energia vai nos dizer qual comprimento de fóton essa molécula consegue absorver. A gente sabe que o cloro ele reflete a cor verde. Então, verde seria a cor complementar, a refletida. Qual seria a absorvida? A magenta. É um comprimento de onda alto, mas a gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre o cloro vai fazer ligação com o cloro. Muitas vezes não, porque ele é muito negativo, então é muito fácil de fazer ligações. Por exemplo, cloreto de sódio. A gente explica a transparência dele porque ele só começa a absorver comprimentos de onda antes do visível. A gente pode ver pelo gráfico aqui que na região do visível ele não absorve e ele começa a absorver na região do ultravioleta. O que explica isso? O comprimento de onda do visível não tem energia suficiente para promover o elétron da banda de valência para a banda de condução, por conta dessa diferença de energia ser muito alta. E como ele não absorve nenhuma cor do visível, a gente enxerga ele transparente.